Olá, tudo bem? Seja bem-vindo ao canal Meu Momento com Deus. Nessa ocasião nós teremos o nosso estudo guiado. Estamos iniciando uma nova semana, a 9ª semana desse trimestre, né? E isso é maravilhoso porque nós teremos mais momentos de estudo do Evangelho de João. Davi, mas hoje não é sábado, não sempre começa no sábado? Pois é, eu tive alguns contratempos, né? E você sabe que a vida nem sempre sai como a gente planeja. E a gente deve se adaptar, deve se adequar às situações da vida. Ontem eu tive o meu estudo com a minha esposa, a gente tem o costume de estudar juntos, e aí logo em seguida eu reflito mais sobre o que foi estudado, e aí tomo nota, né, penso, mentalizo aquilo que eu vou compartilhar com vocês, e aí gravo o vídeo. Essa segunda parte foi exatamente o que eu não consegui fazer ontem, mas estou conseguindo fazer agora, e a gente vai ter sim o estudo diário, né? Todos os dias, completinho, sem faltar nenhum tema, tá bom? Então, se você está chegando aqui pela primeira vez, já considera deixar a sua inscrição para que você possa ser notificado sempre que sair um vídeo novo a respeito do estudo da Palavra de Deus, e a saber, nesse trimestre, o estudo do Evangelho de João e os temas que estão contidos ali nele, tá certo? Deixa o teu gostei também, porque é dessa forma que a plataforma entende que esse conteúdo é algo interessante e relevante, que deve ser sim apresentado e mostrado para outras pessoas. E vai ser maravilhoso, mais e mais pessoas tendo a experiência de estudar a palavra de Deus junto comigo e com você, tá bom? Nessa ocasião a gente vai fazer a nossa oração de preparação para poder adentrar no estudo de hoje e logo em seguida a gente vai conhecer o tema da 9ª semana. Então vamos orar juntos? Senhor Deus, estás nos céus, muito obrigado, Pai, por mais uma oportunidade de poder estudar a Tua Santa Palavra. Que nessa ocasião o Teu Santo Espírito venha até nós para nos ensinar a mesma, porque pela fé nós cremos que Ele é o autor da Tua Palavra. Foi Ele que inspirou homens santos, escolhidos por Ti, para escrever aquilo que seria a instrução, a correção e a educação na justiça nos dias de hoje. Perdoa os nossos pecados, fica conosco. É isso que nós te pedimos em nome de Jesus Cristo. Amém. Pois muito bem, 9ª semana, sábado, dia 23 de novembro, né? O tema do estudo semanal é a fonte da vida. O verso para memorizar está ali no Evangelho de João, capítulo 14, verso 6, que diz: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. É um verso curto, mas que tem muito a nos falar. Jesus fala: Eu sou o caminho, eu sou a verdade e eu sou a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Eu fico às vezes refletindo e eu percebo, mais claro que isso é impossível. Como assim, Davi? Em que aspecto você está falando? Felizmente, algumas pessoas buscam o acesso ao Pai de várias formas. Já existe até uma falácia por aí, né, de que todos os caminhos conduzem ao mesmo local, a um destino final. E quando a gente se depara com esse texto, a gente percebe que não é bem assim. Só existe um caminho, só existe uma forma de termos acesso ao Pai. E essa forma, esse caminho é a pessoa de Jesus Cristo. Em outras passagens, fala que Jesus é o nosso único mediador entre Deus e os homens. Jesus Cristo, o justo. Então, por que é que você está tentando acessar o Pai, está tentando se relacionar com o Pai por meio de outras coisas? Se a Bíblia é bem clara ao dizer e mostrar que somente é por Jesus. Essa semana, né, eu passando no estudo bíblico a uma pessoa que está interessada em conhecer mais a palavra de Deus. E aí ela é um irmão católico, né? E aí ela falando, né, de uma pessoa que exerce bastante influência aqui na região onde eu moro, que é a pessoa do Padre Cícero, né? E ela é guia turística, esse tipo de coisa. E ela falando, né, que as pessoas com quem ela lida e tal, elas sempre fazem ali as suas orações, suas rezas, né, ao padre, para que o padre de alguma forma possa intermediar, né? E aí eu explicando para ela, né, dizendo que não é bem assim, não funciona dessa forma. O padre que hoje está descansando no pó da terra e que possivelmente existe chances de a gente também passar por essa experiência de descansar se Jesus não voltar antes no pó da terra,
ele se encontra na mesma situação, aguardando a volta do Senhor. Ou seja, ele não pode intermediar, ele não pode nos conduzir até o Pai, né? Então, pelo verso, e fechando esse tópico, Jesus é o único caminho de acesso direto ao Pai. Você deseja acessar ao Pai? É por Jesus, tá bom? Com base na introdução apresentada no nosso estudo, eu separei aqui alguns pontos para nós conversarmos. O primeiro ponto diz assim, ó: no Evangelho de João, quando questionado sobre quem era, Jesus muitas vezes respondia usando um termo que designava a divindade eu sou. Quando você escuta essa palavra eu sou, alguma coisa vem à sua mente? E como a introdução bem falou, e algo que também vem à minha mente, é exatamente a situação em que Moisés está conversando ali com a sarça ardente. E quando Moisés pergunta, né, o nome de Deus, a forma que ele deveria denominar ou identificar Deus, a liderança do Egito, Deus fala, diga a ele que eu sou, né? Eu sou o que sou, né? E aí sempre que Jesus se identifica como eu sou, eu vejo que havia intencionalidade de trazer à memória dos judeus exatamente essa situação, essa experiência que Moisés teve, né, ali na presença de Deus. Ou seja, o que Jesus queria falar é, o mesmo Deus que falou com Moisés, o mesmo Deus que tirou o povo israelita com braço forte e mão estendida do cativeiro egípcio, é a pessoa que hoje vos fala. Eu sou. Um outro ponto que eu destaquei aqui diz assim, ó, o tema do eu sou permeia o Evangelho de João. O versículo para memorizar desta semana reflete esse tema. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Porém, quando a gente estuda mais o Evangelho de João, a gente percebe que Jesus não é apenas o caminho, Jesus não é apenas a verdade e Jesus não é apenas a vida. Mas Jesus também é o pão da vida, Jesus também é a luz do mundo, Jesus é a porta das ovelhas, Jesus é o bom pastor, Jesus é a ressurreição e a vida, Jesus é a videira verdadeira. Jesus é tudo isso. E aí eu quero fazer uma pergunta reflexiva para você pensar aí. Quem Jesus tem sido para você? Jesus tem sido alguma coisa para você? Ele deseja alcançar você de alguma forma. Então, ele quer ser algo para você. Por isso que ele se denomina no Evangelho de João como eu sou. A pergunta é, ele pode ser várias coisas para várias pessoas diferentes. Mas se ele não for nada na sua vida, vamos dizer assim, onde é que está o sentido? Ele tem que ser algo na minha e na sua vida. É o que ele deseja ser. E por último, nesta semana, vamos continuar estudando a revelação de Deus conforme nos foi dado em João, né? Você vê que o evangelista João, ele procura de várias formas e se utilizar de vários argumentos para provar, né, o cumprimento messiânico na vida de Jesus, da promessa messiânica na vida de Jesus, né? Nós já vimos, por exemplo, ele se utilizando do argumento dos sinais e prodígios, nós já vimos se utilizando dos testemunhos das pessoas, nós já vimos a comprovação bíblica ali do Antigo Testamento, que era a Bíblia da época, né? E a gente vai ver outras formas, né, até o final do estudo, João utilizando dos vários argumentos para trazer à tona de que sim, Jesus Cristo era o Filho de Deus, é o Messias prometido, tá certo? E aí continua dizendo o seguinte, ó, também vamos explorar de maneira mais detalhada o outro lado da realidade. Que outro lado é esse, Davi? O outro lado é, apesar das poderosas evidências de que Jesus é o Messias, muitas pessoas o rejeitaram, né? Aquele famoso ditado, se nem Jesus agradou a todos, como é que eu vou agradar? Infelizmente, esse ditado é verdadeiro. Jesus, ele não foi aceito por todas as pessoas. E isso é algo lindo no ministério, porque isso demonstra a liberdade real que existe no relacionamento que Jesus deseja ter com os seus filhos. Ele não força, ele não obriga, ele dá a liberdade das pessoas que interagem, que vivem uma experiência com ele, de escolher ser ou não
vamos dizer assim, parentes familiares a ele. Mas se não, a sua decisão também será respeitada. E aí continua falando o seguinte, para evitar, evidências que Jesus é o Messias, muitas pessoas o rejeitaram. Estudaremos essa questão por duas razões. Veja quais são as duas razões, porque é interessante a gente estudar o motivo pelo qual as pessoas rejeitaram Jesus. Para evitar o mesmo erro, ou seja, de eu e você cometermos, cairmos no erro de rejeitar Jesus, mas também para descobrir como podemos alcançar aqueles que correm o mesmo risco, ou seja, de lidar com as pessoas que estão ao nosso redor, que correm o risco também de rejeitar Jesus. Por isso que é importante a gente comparecer todos os dias durante a semana, porque a gente vai abordar esses temas, esses assuntos, e assim a gente não apenas vai estar munido de informação, mas vai estar devidamente preparado para lidar com essas situações, tá certo? Chegamos ao fim do nosso estudo, que o Papai do Céu te abençoe e te proteja de todo mal, e claro, que Ele te conduza aqui novamente para mais um estudo logo em seguida, tá certo? Até a próxima e tchau, tchau!